Bloco Direito, um convite, PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O tema do Bloco Direito de hoje será sobre sucessão empresarial, nos valendo dos conhecimentos jurídicos e da expertise do advogado Dr. Rafael Roer, diretor fundador do escritório Roer Advogados, com 4 sedes constituídas em distintas regiões do estado. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, especialista em Direito da Empresa e da Economia pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, ministrou aulas em instituições de ensino superior. Dr. Rafael Roer atua na advocacia há mais de 30 anos. Uma honra recebê-lo aqui no Jornal, Dr. Rafael Roer, para esclarecer sobre um tema que merece a atenção dos nossos telespectadores, que é a respeito da sucessão familiar. Seja muito bem-vindo ao Jornal. Muito obrigado, na verdade, a honra é toda minha. E é uma situação, para mim particularmente, muito interessante, porque a gente passa agora nesse momento de telespectador, de espectador, para participante do teu programa, que para mim realmente é uma honra, é uma felicidade mesmo. E tratar desse tema, que dentro do direito, de modo geral, é um tema que eu venho me ocupando já há um bom tempo e com uma ênfase maior agora nos últimos anos, em função de situações que a economia e as empresas perceberam as necessidades que ocorreram na sociedade nos últimos tempos, principalmente levando em consideração um tópico que é muito importante no nosso país, que é uma realidade empresarial. 85% a 90% das empresas no Brasil elas são familiares. Então, são estruturas de negócios que são alavancadas em cima da família. Esses dados são muito importantes. Sim, isso é uma realidade posta, sabe? É uma situação e, na verdade, nós todos, de uma forma empírica, é só a gente observar a nossa volta. Sim. As empresas que existem à nossa volta, os nossos amigos que têm empresas em comum. Se analisarmos melhor, vamos perceber que mais de 80% das empresas são familiares. E aí a gente está falando de empresas de todos os portes. Sim. Nós estamos falando de pequenos negócios, médios negócios e grandes negócios também, que são estruturados dentro do âmbito familiar. Claro. Então, doutor, vamos esclarecer qual é a importância da sucessão familiar, né, dentro desse amplo percentual que nós temos. A sucessão familiar é de extrema importância porque é a sucessão do próprio negócio, é a manutenção do negócio. E a manutenção dos negócios, ele é importante para a família, é importante para a sociedade, é importante para a economia. Então, toda vez que a gente tem um problema envolvendo alguma empresa, seja que empresa for, esse é um problema social. Ele atinge os colaboradores, ele atinge o fisco, ele atinge o contrato com as relações que essas empresas têm com vários negócios e a família. Nós já vimos isso aí na minha prática, eu já vi várias vezes em que a derrocada da empresa é a derrocada da família. Sim. E a derrocada da família é a derrocada da empresa. Porque estamos falando de gerações que se sucedem. Exatamente. E que na verdade, a orientação dos advogados é que seja feito um planejamento sucessório. Exatamente. Que essa é considerada a decisão assertiva para as empresas. Exatamente. Essa situação que envolve empresas e envolve uma situação que vai redundar numa necessidade de sucessão, ou seja, o passar do bastão de uma geração para outra, é uma situação que envolve e tem implicações jurídicas, tem implicações pessoais, tem implicações relacionais, familiares, é uma série de situações envoltas num único núcleo, digamos assim. A origem de tudo é a família. A família como negócio, na verdade. Então a sucessão, ela proporciona a continuidade do negócio, ela preserva o legado, ela minimiza conflitos, não é, doutor? Ela preserva desenvolve lideranças também. Exatamente. A sucessão bem planejada de uma empresa, ela preserva duas instituições importantes, eu diria duas instituições fundamentais
para a nossa vida em sociedade. Ela preserva a família e preserva a empresa, fazendo com que essas duas instituições tenham vida saudável e consigam prosperar. Sim, e permite que a empresa continue com o mínimo de interrupção e disrupção, né, no seu modelo de negócio. Essa é a lógica. Continuar com tranquilidade. Essa é a lógica da sucessão. As sucessões bem feitas, elas são feitas dentro de um período. Ela não se faz de uma hora para outra. Tanto é que quando a gente pega um trabalho para fazer, já fizemos vários, a gente diz, não existe um tempo determinado, pré-determinado para se fazer a sucessão empresarial. Assim como não existe uma receita de bolo, como será feita a sucessão empresarial para aquela empresa, para aquela família. O que a gente fala, até tem um jargão de quem trabalha com sucessão familiar ou sucessão empresarial, porque a gente pode usar os dois nomes, porque na verdade você confunde, né? Sim. Qual é o melhor momento para fazer a sucessão? Então tem um jargão que fala, qual é o melhor dia para se fazer uma sucessão familiar ou sucessão empresarial? O melhor momento foi ontem. Qual é o segundo melhor momento? Hoje. Então está aí a resposta. O despreparo para essa transição, ela pode trazer sérias consequências, né, para a empresa que é sólida, principalmente pela perda de referência, né, como você bem elucidou aí em todas essas questões. Nós estamos trazendo esse assunto aqui no jornal, especialmente porque a entrevistada do bloco Empreendedorismo, que acabou de conceder a entrevista ao jornal, ela pertence a uma empresa familiar e ela já está tratando juntamente com o pai, nos supermercados Stangerlin, a questão de transição, tratando com tranquilidade essa questão de sucessão empresarial, a Isadora Stangerlin. Então é um exemplo muito positivo que nós estamos trazendo aqui, que com apenas 23 anos ela já está no caminho certo, não é, doutor? Exatamente. O caso dela é um caso muito interessante e até emblemático. Não precisa esperar a pessoa ter uma maturidade maior. No caso dela, com 23 anos, em função do próprio envolvimento dela com o negócio, que é um negócio familiar, que é um negócio da família. Sim. E desde cedo o envolvimento dela, desde pequena. E aí o que acontece? A gente acaba constatando uma pessoa com 23 anos que já tem maturidade dentro do âmbito do negócio, já tem maturidade pessoal. Por quê? Porque ela está envolvida num processo de sucessão empresarial já há algum tempo. Essa situação que ela veio relatar aqui hoje não é uma situação que foi decidida a semana passada, ela começou a trabalhar agora. Não, já vem um processo, ele vem se desenvolvendo. E aí claro, tem mecanismos jurídicos, tem mecanismos ligados com a própria ciência da administração, tem... Dos demais envolvidos. Porque em algumas situações, principalmente com grupos maiores, famílias maiores, muitas vezes se usa o trabalho de um psicólogo nesse tipo de envolvimento com uma sucessão. Exatamente. Para ter Qual é o grande foco de todo esse trabalho? Que essa sucessão seja da forma mais serena e mais tranquila possível. Me permite trazer um exemplo de uma situação que todos nós vimos agora há pouco, estava nos jornais, o falecimento do empresário Abílio Diniz, um dos principais empresários do país, que comandavam uma das maiores empresas do país. Ocorreu faz alguns meses, algumas semanas, o falecimento dele. Essa semana estava nos jornais uma entrevista com a filha dele, que é a sucessora dele no negócio. E perguntaram a ela como seria a sucessão, como seria o processo todo de inventário, de sucessão, com o falecimento dele. A resposta dela foi muito simples, isso já está resolvido. Esse foi um processo que nós começamos em 2018. Então o falecimento dele agora, que foi uma tristeza, foi uma situação ruim para a família, que ninguém esperava, uma situação inesperada, apesar de uma pessoa... muito ruim. Sim, apesar de ser uma pessoa já com uma idade avançada, era alguém que se cuidava muito e acabou falecendo por uma doença. Uma perda sempre irreparável. Irreparável. O que aconteceu ali? O processo já tinha iniciado lá em 2018, já estava consolidado. Então, o negócio, que é um negócio que a gente analisa como um grande empresário, uma grande empresa, por trás tem uma família. E já estava feita a sucessão, já tinham feito todos os procedimentos para isso. Então, um plano de sucessão, ele proporciona vários benefícios aos proprietários e aos sucessores, conforme as suas considerações. Dr. Rafael Roer, do aspecto jurídico, qual o mecanismo para fazer a sucessão? Tá.
Esse é um assunto que ele acaba me fascinando muito, eu acho ele muito interessante, porque na verdade ele não tem uma receita. Ele não tem uma receita estabelecida de como vai ser feito, como não será feito. Na verdade, existem vários procedimentos. E esses procedimentos eles podem ser os mais simples possíveis, como uma mera doação, uma doação com reserva de usufrutos. Pode ser um mecanismo muito simples em um dado momento, mas também, de acordo com a complexidade do negócio, com o tamanho da família, porque às vezes a gente está tratando de famílias com vários núcleos já, claro, que já operam no negócio. E aí tem situações que envolvem reanálise de contrato social, acordo de cotistas, doações, doação com reserva de usufruto. Os mecanismos são os mais variados possíveis. Vários. Planejamento patrimonial, planejamento tributário, tudo isso, testamento. Tudo isso envolve. E também pacto familiar. Né? Pacto familiar às vezes é feito, e o pacto familiar é interessante, porque nós temos mecanismos, se a gente pegar numa hierarquia, digamos assim, de mecanismos jurídicos, temos lá o contrato social, que é registrado na junta comercial, temos lá o acordo de cotistas, que pode ser registrado ou não, que aí tem um peso jurídico muito forte. Sim. E podemos ter uma coisa que a gente já fez em alguns casos, que é o pacto familiar. É um ajuste interno da família, de como serão travadas as relações dentro da família, inclusive regime de casamento das pessoas, como vai haver o ingresso de um novo membro da família através de casamento, de união estável, seja lá o que for. São muitos fatores a considerar. Muitos. A empresa é familiar e única, né? E pode requerer abordagens diferentes para a sucessão, dependendo dos seus objetivos, da sua estrutura, das circunstâncias específicas, né? Todas elencadas aqui. Então, por isso é muito importante procurar uma assessoria jurídica para desenvolver um plano de sucessão adequado que atenda às necessidades e os interesses de cada empresa, né? Da família proprietária. E aí tu usaste uma expressão que eu acho que é a expressão que melhor responde por isso. É um plano de sucessão. E o plano ele envolve várias ações. Se faz uma planificação. Como é que a gente faz esse trabalho? Talvez seja mais fácil de entender assim. Primeiro tem uma fase inicial que é de diagnóstico. Faz uma série de análise de contratos, de mecanismos jurídicos, de funcionamento da empresa, de funcionamento da família. Como eu falei anteriormente, muitas vezes se valendo do trabalho de um psicólogo auxiliando nesse trabalho. Então se faz um diagnóstico, a partir dali se planifica. Se planifica por quê? Porque apesar dele ter custo menor do que outras situações de sucessão, ele terá custos. Sim. Então se planifica justamente para saber quais são os custos, quando esses custos vão incorrer, claro, e até mesmo para que se organize para fazer frente a esses gastos. Internamente. E falando em custos, né, em relação aos custos, é oneroso fazer uma sucessão? Na verdade, a sucessão planejada, planificada, tendo um plano de sucessão, ele é mais barato do que qualquer outra situação. Muito mais barato. Vamos partir já de uma análise bem simples, bem singela. Por exemplo, se esse plano envolver doação seja de cotas, de imóveis, aí colocando cláusulas ou não, aí é uma questão de cada caso se analisar. Mas vamos partir da questão da doação. A doação no Brasil, envolvendo bens, se paga como tributo 4%, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Sim. A situação de um inventário, ou seja, não se faz nada, não se tem planejamento de nada, não se faz antecipação de nada e espera ocorrer o evento morte. Abre a sucessão. Nesse caso, a tributação é 6%. Então, só aí, nessa situação de um sistema mais singelo, mais simples de planejamento, com doação pura e simples, frente a um inventário, a diferença de gastos tributários já é de 1/3. Sim. É de 4% para 6%. Né? Grosso modo, tá? Falando grosso modo. É muito bom esse exemplo que você está trazendo aqui, né?
de um plano, daquele que fez o plano e daquele que não fez. Aquele que não fez. Que não fez o plano, né? Claro que inclui o tamanho da empresa, a estrutura jurídica, o número de herdeiros, a existência de acordos prévios, tem uma série de questões aí, não é, doutor? É complexo. É complexo. Né? Mas aí já nos mostra de início a diferença. A diferença. Logicamente, pode ter uma situação também que é interessante, que impacta nisso, quando eu vou despender esses valores no inventário, eu tenho que despender todo o valor de uma vez só. Num planejamento eu posso planificar e fazendo gastos por etapas. Então, embora uma sucessão empresarial ela possa envolver alguns custos, investir num planejamento cuidadoso, cauteloso é o caminho que pode ajudar a minimizar estes custos a longo prazo e garantir, não é, doutor, uma transição suave e eficaz para as gerações futuras. Exatamente. E aí tem um custo, que esse é um custo difícil de se colocar em números assim, especificamente, claramente. O fato de um dia para o outro, ocorrer uma ruptura, não ter mais ali aquele gestor, aquela pessoa que comandava o negócio, sem ter preparado ninguém para assumir o seu lugar. Sim, por exemplo, um eventual acidente. Um acidente, uma morte súbita. Ninguém está fora. Ninguém está livre disso. E não havendo a sucessão, muitas vezes isso deixa a família atordoada, o negócio atordoado. Por quê? Porque impacta muitas vezes na relação com os colaboradores. Os colaboradores, a gente não se dá conta disso, a gente que talvez não tenha uma convivência maior dentro de negócios, dentro de empresas, a posição e a função do líder, ela é fundamental para o andamento do negócio. Então, a presença do líder, dando as características, dando a cor que aquela empresa vai ter, é fundamental. Sim. A falta desse líder, muitas vezes impacta inclusive na sobrevivência do negócio. Então, o que se tem por trás muitas vezes é um processo de troca de liderança também. Formar lideranças e colocar liderança. Vamos voltar ao exemplo que a gente viu agora há pouco aqui. O que está acontecendo com a Isadora, ela é uma liderança que já está assumindo sua posição como líder no negócio. Então, exatamente, é um negócio que vai ter... Ela muitas vezes, claro que ela é uma pessoa, ela tem individualidades e tem situação diferente do pai dela, por exemplo, que talvez administre de uma forma, ela de outra, mas ela vai exercer a sua liderança ao seu modo. Inclusive ela comentou, desconhecemos o futuro, mas estamos nos planejando. Né? Isso não permite que seguimos em frente, não é? Não permite que paremos, né? Nesse sentido, não é, doutor? Exatamente. Então, teríamos muito mais a falar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema relevância. Já fica o convite para você voltar aqui em nossos estúdios para darmos continuidade nessa questão tão importante, doutor Rafael Royer. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, seus qualificados conhecimentos na área jurídica, permitindo para quem nos assiste compreender mais sobre a importância da sucessão empresarial, a importância do planejamento sucessório. Foi um grande prazer recebê-lo, realmente. Eu que agradeço. Como eu falei no início, para mim é uma honra, realmente é uma honra, e eu que agradeço por ter sido convidado. A honra foi toda minha, doutor. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, vamos receber a psicóloga Janaína Paroli. Volto após o intervalo.